alguém me convença o que é que uma língua deixa de ser X língua para ser Y língua. Percebeu? Porque é universal linguístico. Não existe uma língua no mundo falada do mesmo jeito pelo mesmo falante. É próprio de toda e qualquer língua variar. As variáveis linguísticas são universais linguísticas. O problema é que você pode encontrar exatamente, né? Você imagine o português de Portugal com essa separação toda, né? História já vai para 200 anos, não tem mais subordinação que falasse do mesmo jeito. E eu acho que você pode chamar do brasileiro o que você quiser, tá? Ele não diz ali em nenhum livro o Carlos Gomes diz uma coisa nova, nenhum que lê sobre isso, cara. Ele ressuscita polêmicas antigas, se apresenta como modernoso, tudo que tinha ali, tudo ali você encontra. Leia a língua nacional, pode ler a língua nacional do João Ribeiro, e diz tudo aquilo que está ali. Está entendendo? E depois ele cobra R$5 por uma palestra. É mercenário, eu vou ensinar até hoje, ninguém me responde. Porque não me respondem mesmo. Está entendendo? É muito interessante, ele tem uma coisa interessante mesmo. Ele teve muita força para trazer a história para os estudos linguísticos. Ele foi uma grande contribuição nesse muito tempo, que ele estava estudando línguas e história. Isso é horrível. Com a má interpretação do conceito de sincronia, que é diferente também. Né? Até porque a sincronia aparece no curso do Susi, a sua palavra estática, a planta dos sucessivos. De sincronia estática. Eu comecei a falar aqui, e agora, você entendeu? Mas aqui não. Quando eu comecei a falar, eu tinha uma idade, agora eu tenho outra. De alguns minutos a mais, mas tenho. Eu tenho, não estou do mesmo jeito. Então não existe essa sincronia estática. Isso é uma interpretação muito ruim. Ele tem esse lado positivo. Entre outras pessoas, ele trouxe a história, agora trouxe uma polêmica azeda dos necessários, que não é nova, ela já foi superada. Está sendo cada vez mais superada. Nesse ponto eu não concordo com ser brasileiro. Você verifique, vê se a Maria Helena de Moura Neves cai numa dessa. Veja se ela cai. Leia a Maria Helena, não sei se ela cai numa dessa. E veja que pessoa é a Maria Helena de Moura Neves. Vê se ela cai. Um negócio desse tipo, duvido de dizer tamanha desse. Ressuscitar, por exemplo, uma polêmica superada há mais de 10 anos. Nós temos diferenças fonéticas. Nós não temos um fonema a mais, nem consonântico e nem vocálico. Temos algumas diferenças sintáticas. Nós usamos o pronome começando, que eles já fizeram muitos estadalhaços, não fazem mais. Temos muitas diferenças lexicais, ou muitas preferências que vocês conhecem. Agora, nós não temos outra língua, pelo menos foi. Eu convido aos meus colegas que vão conhecer o mirandês, que é uma língua hoje saída do português de Portugal, em Miranda do Minho, lá perto de Bragança. E verifique, Miranda tem fonemas diferentes, é desse tamanho Miranda. E ali é de fato da língua, não é mais o português, mas aqui não. As nossas diferenças são, sobretudo, fônicas, mórficas. Qual é a outra forma de plural? Qual é a outra forma de gênero que nós temos? Então, a gente tem que comparar esse lado estrutural da língua, não o lado superficial. A superfície da língua, para usar a dicotomia do Chomsky. Vamos analisar as estruturas profundas e não as superfícies, pelo amor de Deus. Não dá, aí não dá para contar. E eu tive essa formação. Eu às vezes sou muito snob também, viu? Eu fui formado num aparelho de Chomsky quando ninguém era. Eu estava em Santa Catarina estudando, em 1972. E era lá, era a escola chomskiana do Paulino Vanessa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pergunta a ele que era consciente, ele vai dizer, desculpe, brilhante, ele vai dizer isso. Agora eu sou Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta da professora Rosineide. A gente poderia abrir assim, um bloco de 3 perguntas, já, professora Rosineide, professor Marcos. Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta?
professora Rosineide. Professor, obrigada por esse levantamento, assim, recuperação de tanta coisa para a gente ouvir, principalmente estando com esse nome aí, Nordeste em Foco, no quadro, né, que me chamou mais a atenção, porque ao falar do João Ribeiro da língua nacional, a gente tem que destacar mesmo uma questão de resistência, mesmo uma questão política muito pesada, porque se falou aqui do Marcos Bani, do preconceito linguístico, e a gente está tratando também da questão de purismo linguístico, mas hoje é comum se tratar da gramática como uma questão conservadora, né, em oposição à não gramática, ou ao não ensino da gramática, né, que até livro publicado dessa forma, como algo novo no ensino da língua, no ensino da escrita. Então você repudia de certa forma a gramática, que a gramática seria uma espécie de representação de uma tradição purista, conservadora. Mas, como o senhor falou agora, o João Ribeiro é a grande novidade. Olha que ele publica a Língua Nacional em 1910, e lá ele já está dizendo que um jornal português, naquela época a gente não poderia chamar, mas mais ou menos como uma espécie de ombudsman, que é isso, vocês, né, mandava sempre os comentários de como a gente tratava, amava a língua portuguesa aqui no Brasil, e ele faz referência ao uso do pronome oblíquo no início da frase, né? Como é que está condenando a língua dessa maneira, usando o pronome oblíquo no início da frase? E ele, como o senhor disse no início, ele diz, a língua não é inculta, né? Não existe língua inculta, e ele diz que o brasileiro, ao falar me dê e usar a sílaba átona no início, ele não quer ser imperativo, não quer dizer dê-me. Ele faz a diferença. Exatamente, porque ele não quer mandar, ele quer pedir com um jeitinho, que é o que caracteriza, inclusive, a nossa formação. Ele faz essa distinção, mas na hora que a gente vai recuperar isso enquanto professor, a gente fala dessa evolução lá no movimento modernista paulistano e atribui esse esgastamento a Oswald, né, e os paulistas que estavam naquele movimento 12 anos depois do que o João Ribeiro tinha dito nas programáticas. Então ele diz, muito tempo antes que ele me deu um cigarro, né, o outro diz, ele diz, 12 anos antes, por que a gente vai dizer dê-me, se dizer me dê, traça o nosso jeito, mostra o nosso jeito. O senhor está falando isso de autores que hoje vão lá para o João Ribeiro e trazem o que ele diz como uma novidade, enquanto nós aqui na universidade, enquanto estudantes, enquanto professores que saímos para dar aula dos nossos alunos, muitas vezes trazemos um aparato teórico todo ainda de São Paulo, todo ainda da Unicamp, todo ainda da USP, como se aqui a gente não tivesse toda a fonte onde todos esses professores foram buscar para trazer o que se chama hoje de purismo, que na verdade foi uma resistência, porque quando o João Ribeiro publicou a língua nacional, ele estava querendo fazer uma oposição da língua do Brasil, mas foi uma resistência. A gente pode sim modificar algumas coisas e falar do jeito que a gente quer, para não falar como o Coimbra fala. Então, naquele momento, foi uma ruptura importante, e não como a gente considera hoje que o gramático é aquele que é tradicional, que é que todo mundo fala certinho. Então, o que eu queria realmente perguntar é assim, como é que o senhor vê hoje essa emergência desse purismo aí meio camuflado, assim, no soletrando, num Lula Molusco, num programa que aparece no Pascoal Soleto, condenando Gilberto Gil, condenando o Chico Buarque, porque escreveu lá essa coisa toda que apareceu aí na mídia, os Soares todo dia fala de pérolas, como o povo fala errado, e principalmente quando fala das redações aqui do Nordeste e tal. Como é que o senhor vê esse movimento hoje recuperando dessa forma sonsa, né? Isso que realmente é o purismo e de uma condenação, de certa maneira, política mesmo, né? Para mostrar uma diferença que há entre a língua que se fala no leste, como o senhor falou aqui, né? Os sudestinos, para fazer essa divisão com os nordestinos ou com outras áreas aqui do Nordeste, ou até o norte, como muitas vezes nós somos chamados, né? Professor Marcos, a gente faz um bloco de 3, que tem um pessoa seguinte. Então deixa eu melhor responder, porque a critério do palestrante. Não, deixa. Eu responder, você me chama, pega no chama. Porque 3 assim de vez para minha cabeça, não deve ter Eu melhor responder logo. Vai logo, você tá afiado. Eu disse aqui na metade da minha fala o renascimento purista de agora, falei, né?
apesar de toda a influência da linguística moderna, inclusive a linguística tem passagens humorísticas. Se alguém um dia fizer o trabalho de ler, o trabalho de mestrado, que está aí, verifica a crítica do passo humorística, quase que eu não conseguia defender, né? Exatamente pela forma camuflada de purismo que ela alimenta na sua ideia de frases bem formadas, né? Então, ali é um discurso, tá aí, né? O que é que eu considero bem formada no sentido técnico? O que é que significa isso? O que significa uma coisa bem formada no sentido técnico? E mal formada no sentido técnico, significa o quê? Né? Então, veja bem, existe isso aí. Agora, veja bem, João Ribeiro tem um percurso muito curioso que você não pode apagar, tá? Da vida intelectual, da formação intelectual dele, né? Ele faz um percurso muito jovem, do Recife ao Rio de Janeiro e à Europa. Veja bem, então ele traz coisas desse mundo todo. Esse trajeto, por exemplo, está na formação intelectual do país. Não está na minha, certo? De mal alguma, está na minha. Está na de todo mundo que está aí. Está entendendo? Por onde eu passei, eu trago isso. Eu não posso dizer que o que eu tenho rebentou da terra. Eu não tenho nenhuma xenofobia nesse sentido. Rebentou da terra. Eu sou produto de todos os lugares por onde eu andei. Quando eu falo, é a questão da intertextualidade. Quantas pessoas não falam pela minha boca? Milhões. Então, eu tenho esse lado do que eu quero dizer, né? Então, veja bem, agora eu também, a essa altura, eu faço uma seleção das coisas que eu vi e tenho alguma coisa minha também, né? Tem alguma coisa minha que eu coloco aqui, porque eu já fiz algum tipo de conclusão, etc. Então, o que é que acontece hoje, né? O que acontece hoje com esse aflorar, né? Porque hoje a gente vive um período em que tudo é possível fazer. Você critica abertamente todo mundo, é uma forma até de você aparecer quando você critica. Hoje você não tem uma forma de aparecer. Você aparece, sabe como? Né? Xingando todo mundo. Mostrando todos os preconceitos que você tem. Dizendo horrores de você mesmo. Isso que acontece, inclusive aqui dentro. Você escreve e você mostra o que você é quando você fala. O Sapi já dizia, né, que a fala é um traço da personalidade do indivíduo, e é verdade. Então você hoje faz isso com mais facilidade, também uma forma de você aparecer na mídia, de você aparecer em algum contexto, né, que lhe dê nome. Então a gente está criticando a torta direito, cantores, presidentes, autoridades, e vão criticar Ponciano. Teve alguém vai dizer, quantas regências ele fez erradas? Concordância, querido, eu sei todas. Todas eu sei. E quando estou falando com rapidez, eu todas. Todas. É o que Chomsky chama de problemas do desempenho linguístico. Não são problemas de performance, nem problemas de competência. Não são de competência linguística. Porque a própria mente humana não pode acompanhar a velocidade da expressão do seu orangolo, uma regência, uma sílaba, uma concordância. Eu não posso ser julgado por isso. Você aproveita isto, né, para derrubar, puxar o tapete do outro, sobretudo quando você não tem competência. Exatamente isso, você não tem. Porque senão você media pela competência, e não por um desvio. Agora é o seguinte, uma coisa que eu fico muito tranquila, a linguística não veio para destruir a gramática, ele tirar a gramática do seu trono, absolutamente. A gramática tem que continuar sendo dada, claro. Não vai ser, ninguém vai sair daqui para dar linguística no ensino médio, ver o que é isso. Agora veja como é que você vai dar esta gramática, de mais humanizada e mais democraticamente, e com menos preconceito com relação à fala do outro. E isso, quem foi que trouxe a linguística? Professor Marcos, eu queria fazer um comentário antes da pergunta. Que a própria universidade, né, os universitários em si, eles estão muito à procura desses programas, inclusive de Jô Soares, né, e trazem essas discussões como verdadeiras de alguém que não tem autoridade nenhuma sobre o assunto. Mas mudando um pouco o foco, se o senhor não puder responder, tudo bem. Sobre a posso não ter, porque quando eu puder responder, eu não é sobre a presença da língua geral aí nesse purismo linguístico na segunda metade do século XIX.
Eu acho que eu não sei responder isso. Tá? Você não conhece essa pergunta. Veja bem. A gente tem duas concepções de língua geral no Brasil. Veja bem. Você tem aquela, né, que serve de comunicação, né, para todos que estavam no Brasil naquela época, que é uma mistura do tupinambá com várias outras línguas indígenas, chamada língua geral do Brasil, que era uma língua, eu chamaria, não posso chamar de pidgin, eu não posso, tá? Mas é uma língua franca, que também não é crioulo, como chamar Portugal. É um tipo de língua franca, tá entendendo? Com a base fortíssima do tupinambá, fortíssima. Que o Arion da Linha Rodrigues, meu professor, né? Arion da Linha Rodrigues traz para o livro dele as línguas brasileiras com muita precisão. Né? Então essa língua era utilizada por indígenas e por todos aqueles que estavam na costa que precisavam se comunicar. E tem também o chamado de língua franca, que é, por exemplo, o tupi era uma língua franca entre os indígenas também, que era uma chamada de língua geral. Veja bem, nesse caso aqui, de língua franca, né, para os puristas isso nem se chamaria língua, meu filho. Jamais. Jamais eles aplicariam o termo língua, por exemplo, a um tipo de forma linguística de comunicação chamada franca. De jeito nenhum. É uma degenerescência. E foi exatamente isso que o grande estudioso português chamado José Leite de Vasconcelos, que não gostava do Brasil, nem do ser português do Brasil, agora excelente, grande estudioso. Você não pode apagar. A Carolina não era, no seu opúsculo 4, que ele tem 4 versículos, é um que ele dedica só a crítica no Brasil, né? Inclusive da língua. Ele mostra o preconceito e ele diz, olha, a palavra dialeto também tem dois sentidos. Tem um sentido na filologia clássica, né, que é degenerescência de uma língua, e tem um sentido sociolinguístico, que é sinônimo de variação. Tá? Então ele chama aquilo ali um dialeto do português, no sentido aquilo não é mais o português, é uma degenerescência. Então, e diz que o português, agora tem quem diga na Península Ibérica que o português nasceu como língua franca. Aí os portugueses se acertam. Está entendendo? Se acertam. Então verifique, tudo isso se faz atravessar de preconceito, às vezes até de forma assim, muito pensada para gerar uma polêmica, até para você aparecer. Está entendendo? Até para você aparecer. Agora veja bem, a atitude purista, que eu chamei de uma consciência, um estado de espírito, né, é uma vertente, né, do purismo, né, social, do comportamento do preconceito. Você pode ter preconceito racial, pode ter com as minorias, esse preconceito, aquele linguístico. E você faz com que, vamos dizer assim, apareça uma obra que legitime o preconceito. Uma das obras que mais legitimou o preconceito de raça é o do Conde de Gobineau, que selou o preconceito racial. Então, as gramatas selam de alguma forma, selaram, até não intencionalmente como imaginar, o preconceito que você tem, com essas desigualdades linguísticas que tem na sociedade. Qualquer forma padrão é uma variante, infelizmente, ou felizmente, aquela que você nasceu. Mas é uma variante, é diferente. Tá? Então, PID, língua franca, língua geral, ou essas denominações, por exemplo, que a gente vai encontrar, falar crioulo, né, papiamento, enfim, essas modalidades que a gente tem por aí, todas elas são vistas pelos puristas como degenerescência. Aquilo não é língua, é uma forma de comunicação bizarra, ridícula, né? Então, nesse momento é a resposta. Tá? Pergunta do Luiz Eduardo, aluno, né, meu xará? Antes do comentário que o professor falou sobre a língua brasileira, o professor Amago, no comentário da língua portuguesa, ele até comenta que não existe língua portuguesa, existem línguas bem portuguesas. Cada variação dialetal. A lusofonia né, maior do que o português. Exatamente. Quanto ao Maximino Maciel, ele fala muito do João Ribeiro, né? É famoso e tal, é muito comentado, muito lido, né, por outros comentadores. Há um texto do Eduardo Guimarães, lá no engano, onde eles replicam, né, o texto do Maximino Maciel. E eles fazem um elogio muito grande
a ele e tal. O que mais o senhor poderia acrescentar sobre o Marcos Mico? Porque, de certa forma, ele adianta um pouco algumas ideias do homem presente na gramática, né? O homem como participante da língua, e se adianta, de certa forma, algumas correntes europeias do século XX, sabe? Olha, veja bem, eu não conheço esse texto do Guimarães, não conheço, tá? Eu não conheço, tá? Eu não conheço. Agora, veja bem, eu sei que ele escreve, tem toda uma linha de história da criação linguística na Unicamp. Há muita coisa do Eduardo. O Eduardo é meu contemporâneo de faculdade na USP, ele foi mais ou menos meu colega, na época, inclusive, aluno de Henrique, que é aluno dele, né? Ele era aluno também, né? Mas eu não conheço esse texto dele. Eu preciso conhecer, tá vendo? São todos os textos do mundo que eu conheço, eu não posso. Também enfim, né? Não é assim, tá? Agora veja bem, eu posso dizer uma coisa. Matoso Câmara, que todo mundo conhece, tem um texto muito bonito sobre João Ribeiro. Muito bonito. Um dos textos mais bonitos sobre o gramático que eu conheço. Está entendendo? E ele coloca de lado, por exemplo, o lado assim, gramatical, até às vezes séculos de João Ribeiro, nas suas primeiras gramáticas, né? E coloca e faz a ponderação do crescimento, né? Para uma outra concepção de linguagem. Eu desconheço isso no Maciel, pelo que eu conheço. Ele é um grande gramático normativo de sua época, é um grande sistematizador, que até então você vai encontrar desordenações ou muita subserviência a modelos, inclusive, europeus. Ele não, ele pega uma teoria, que é uma teoria biológica, ou das ciências naturais, ou das ciências da natureza, e faz uma aplicação à língua portuguesa inédita. Você não conhece nada parecido até então. Ele é o primeiro nessa linha. E faz na época, não é como Jerônimo Soares Barbosa, que vai ser gramático filosófico, quando ninguém queria mais gramática filosófica no mundo, está entendendo? Então ele é do Brasil. A primeira é de 1660, na França, e ele vai escrever a dele em 1806, quer dizer, não estava mais na moda de jeito nenhum, está entendendo? Então ele não, ele escreve essa gramática, que é a gramática que o João Ribeiro chama de dublê de botânico, mas ele escreve na época correta, e ele foi correto, ele concebeu corretamente, né, essa filosofia positivista, imortalizada na concepção de língua, que é alguma coisa que nasce, que cresce, que se desenvolve, que envelhece e que morre. Então, nesse trajeto, ele é único, é o primeiro, e nisso aí ele faz bem. Agora, se está correto ou não, é uma outra coisa que você vai ver depois. Agora, eu não conheço o texto do Guimarães. Eu até vou atrás, viu? Na verdade, na internet. Mas eu sou péssimo para procurar lá. Não é? Eu vi o pedido do Eduardo. Eduardo, veja os congressos, meu filho, eu não consigo achar. É porque, na verdade, o que ele está falando aí é que um dos grupos de pesquisa da Eduardo Guimarães é estudo sobre a gramatização do Brasil. Aí ele inclui um texto do Marcelo, inclusive o professor Wilson faz parte desse grupo, tá? Escreveu sobre isso, então, na verdade, ele inclui um texto bem curto mesmo, sobre retrospecto. Mas eu não conheço. Então, ele está no programa de História das Ideias. Mas eu disse que lá existe esse grupo. Eu também. Lá existe esse grupo. Eu tenho até alguns livros nessa língua. Esse texto eu não conheço. Inclusive, Eu até vou atrás. professor, esse grupo de estudos nesse campo, História das Ideias Linguísticas no Brasil, tem como um dos precursores o próprio professor Ponciano, né? Teve um livro da professora Fávero, que ela fez um apanhado dos trabalhos pioneiros sobre História das Ideias Linguísticas no Brasil. Segundo o Dino, é o primeiro trabalho. Eu vou publicar agora, porque ele é solicitado, agora acabou de ser citado várias vezes, e eu vou publicar. Porque, inclusive, as pessoas me pedem cópias, eu não tenho mais, está entendendo? É um trabalho eu defendi esse trabalho na USP em 84, eu já disse que eu não tenho nada mais na garantia, então, em 84, e as pessoas citam, e que pega bem isso aí, né? E eu parei um pouco essa linha, porque outras coisas também, que a gente fica
época, eu achei que aquilo ali não tinha muita vida, eu fiz um vídeo que achei mais na época, depois virou moda, não é? Hoje já Virou tem moda, credencial. mas todo mundo vai e resgata um pouquinho daquele trabalho que eu fiz, né? E eu estou achando que vou tentar ver se, porque é muito grande, é chato, eu preciso também atualizar muita coisa, para não ficar uma coisa exatamente igual a mais de 20 anos atrás, e esse tempo eu não tenho, né? Mas agora com essas motivações que o Eduardo andou fazendo, me colocando aí e tal, quem sabe se eu não retomo e não vejo isso, né? Mas é isso aí, né? Mais alguma pergunta de vocês? A linguística no Internet 3. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Bom, então só temos a agradecer a presença de todos, mais uma vez, agradecer principalmente ao professor Ponciano por essa bela e instigante palestra. Fomos com a qual fomos agradecer.